Pessoal, o Natal é sinônimo de alegria, família, presentes, mas para algumas pessoas, essa época do ano pode trazer sentimentos de tristeza e melancolia. Para entender melhor esse lado mais sombrio das festas de fim de ano, eu recebo a psicóloga Grisiele Silva. Minha linda, seja bem-vinda mais uma vez aqui em casa. Olá, minha querida. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Pois é, Gris, eu já começo a querer ficar chorosa com a situação de pessoas que não curtem o Natal. Porque para mim é uma coisa tão significativa, ela é tão afetiva. Para a gente começar, eu vou contar um pouquinho da minha história. Na época que eu era criança, não existia crediário. Então não se podia comprar nada em crediário. Ou comprava à vista ou não comprava. E meu pai, muito pobre, o que ele fazia? Ele era músico, ele era da polícia militar e à noite ele ia tocar nas boates noturnas, nas casas noturnas, para ganhar dinheiro para comprar presente pra gente. Gente, que prova de amor, né? Que prova de amor! E era tudo assim, árvore de Natal de algodão. Encerava-se a casa, aí minha mãe fazia empadinha, do outro dia tinha rabanada com o resto do pão. Tudo muito simples, mas era tudo muito afetivo. E aí nós temos... A melhor parte, né? E aí a gente tem pessoas, Grise, que tem a sensação de melancolia. Vai chegando do mês de dezembro, o coração já aperta. Ai, que tristeza. Tem muito mais gente assim do que você imagina. Muito mais. Mês de dezembro, o consultório de psicologia, de modo geral, fica cheio. Muitas pessoas nos procuram. E isso é muito bom, né? Sinal que já estão buscando aí ajuda, isso é muito positivo, muito proveitoso, mas também é retrato da quantidade de pessoas que sentem essa tristeza e essa melancolia nesse mês que, de modo geral, todos acreditam ser um mês de muita alegria. E o que está por trás dessa melancolia, dessa tristeza que é muito mais comum do que a gente pensa? É exatamente esse parar para pensar no que foi o ano, no que está vivendo, de como está a vida, né? Essa autoanálise que eu falo tanto aqui, que é tão importante, né? E todos nós devemos fazer sempre, mas quando as pessoas, elas se cobram muito, como a gente tinha até falado na semana passada, essa cobrança exagerada e muitas vezes a frustração por não terem atingido aquilo que gostariam, causa essa tristeza. Além do mais, pessoas que têm dificuldades de concordarem com a vida como ela está. Pessoas que têm dificuldade porque estão passando por um processo de luto. E quando eu falo isso, não estou dizendo só de alguém que faleceu há poucos meses. Às vezes, um luto prolongado que está durando, se arrastando por anos. Um luto mal curado, né? Essa pessoa não cuidou disso e aí ao longo do tempo vai chegando o Natal, ao invés dela se alegrar com as lembranças que ela tem daquele ente querido que não estará nesse Natal com ela, ela se entristece pela ausência física e isso faz com que essa tristeza e melancolia aumente tanto. É aquilo que eu já disse aqui também mais algumas vezes, né? Nós éramos 8, agora somos 4. Naquela mesa, então, estão faltando 4 pessoas. E eu tive alguns momentos assim de desanimar, de não querer decorar a casa, de não querer fazer comida nem nada. Mas aí veio o neto, né? Aí dá aquela acende. Então eu acho que todo mundo tem que ter... O neto te salvou. O neto me salvou. O que é que te salva, né? Exatamente. Então eu acho assim que, mesmo que não seja um neto, alguma coisa salva. O mundo está cheio de coisas interessantes. Um voluntariado salva. Salva. Colocar um propósito na vida. Ter um objetivo. Quando você tem um objetivo, um propósito, é um para que levantar da cama, as coisas fazem sentido. E também, mesmo que você não vá fazer um trabalho voluntário, Grisiele, não tem disponibilidade, não tem jeito, não consigo, ok. Mas, ao invés de se entristecer por aquela pessoa que não está naquela noite de Natal, se alegrar pelos que estão. Isso. Né? Porque nós temos os que foram, já estão celebrando a noite de Natal do ladinho de Jesus, que podem dar um abraço nele lá onde eles estão para parabenizar, e tem aqueles que continuam aqui conosco parabenizando Jesus aqui da terra. Então nós precisamos pensar naqueles que ficaram também e não só naqueles que não estão mais aqui.
Quando conseguimos fazer isso, aí a gente encontra um para quê. Para que decorar a casa? Porque eu tenho meu neto, porque nós éramos 8, hoje nós somos 4, mas nós somos 4 que estamos aqui, né? E nós temos outras pessoas que estão chegando, né? Essa família, se ela não estiver crescendo, porque tem famílias que demoram para ter, né? Outras crianças e tudo, tem fases que isso é mais demorado. Mas quem você ganhou de presente da vida esse ano? Quem você conheceu? Quais foram as coisas que você fez? Ai, que ótimo! Foi realmente um grande presente. Foi mesmo. Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente vai ver que algumas pessoas não estão mais fisicamente, mas outras que a gente nem sabia que existia, chegaram na nossa vida. E isso também nos alegra. Eu costumo dizer que trabalhar aqui na TV Pai Eterno, para mim, foi um presente. Sim. E um presente que há 3 anos, né, que eu estou comemorando esse presente. Não porque eu tenho essa vaidade, né? Nossa, agora eu estou na TV. Não, é de ter conhecido pessoas maravilhosas. É de ter entendido coisas que eu não entendia antes. Porque eu tive a oportunidade de estar trabalhando com mais pessoas e estar descobrindo cada pessoa, eu me vejo em cada uma. Isso é uma coisa muito legal, né? Eu digo mesmo. Para mim também um grande presente desse ano de 2024 é estar aqui com você toda semana, né? E também conhecer muita gente, também ouvir as histórias dos outros convidados que estão aqui, ter a oportunidade de levar esse conteúdo que é tão valioso da minha profissão para tantas pessoas. Esse sempre foi um grande propósito para mim. Eu acho que a psicologia ela não pode ficar somente lá dentro dos nossos consultórios. A psicologia ela precisa vir para a vida das pessoas, né? As pessoas precisam ter acesso a isso. E nós sabemos que grande parte da população não tem, por inúmeras dificuldades. Então, quando essas pessoas não têm acesso, né? Essas pessoas não podem vir até o meu consultório, eu tenho muita alegria em vir, e esse é um canal incrível que vocês me abriram para que eu possa levar esse conteúdo e assim as pessoas que estão em casa nos assistindo possam viver melhor. Para mim é um grande privilégio ser psicóloga. Eu tenho a clareza de que eu sou uma pessoa muito privilegiada pelo conteúdo que eu pude adquirir ao longo da vida, né? Que os meus pais me ofereceram através da universidade e com o trabalho diário já há mais de 20 anos, eu pude colecionar. Então, poder dividir isso é um propósito de vida, é um para quê que me faz levantar da cama com muita alegria todos os dias. Agora, por outro lado, além dessas perdas que a gente vai tendo na vida e talvez o não ter essa visão dos presentes que a vida nos traz, tem também uma coisa que afeta muitas pessoas que têm essa tristeza do Natal, é a questão da infância. Sim, excelente ponto, eu ia chegar aí. O Natal, quando a gente fala de Natal, nós começamos aqui o meu bate-papo e você já trouxe as suas lembranças de infância. De criança. Quando a gente fala de Natal, automaticamente isso já nos remete à nossa infância, à nossa história. Então, pessoas que têm uma história de vida difícil, e tem muita gente que tem, né, destinos difíceis, famílias que passaram por inúmeras dificuldades, pessoas que passaram por tragédias, ou mesmo as questões básicas ali do dia a dia, né? Você trouxe um olhar muito positivo para as coisas, mas você diz, tínhamos dificuldades financeiras, mas os seus pais conseguiram fazer com que a dificuldade fosse só um pano de fundo. Não era a parte mais importante. Não. Né? A parte mais importante era o que eles te entregavam a todos com muito amor, com o trabalho que eles faziam diariamente para que vocês guardassem essas lembranças tão positivas que vocês guardam. Mas nem todos os pais conseguem fazer isso, porque tem as suas questões emocionais que não foram trabalhadas, né? Porque não tiveram acesso a esse trabalho. E aí volto lá no acesso à psicologia, no acesso à saúde mental, que grande parte das pessoas ainda não tem. Então, muitas crianças que hoje são adultos passaram por situações muito difíceis, né? Não só
de escassez financeira, mas de traumas profundos na infância. Então, quando se remete ao Natal, automaticamente isso remete a essas feridas que estão abertas. Durante o ano, as pessoas estão seguindo a vida na correria, cheia de coisas para fazer, não param muito para pensar nisso. Mas nessa época, como é uma fase de avaliação, não só do ano, mas é de uma avaliação da vida, aí essas feridas voltam a sangrar. Então, tem muita gente que sofre. Inclusive, esses dias, conversando com um colega psicólogo, né, a gente estava falando da quantidade de suicídios que acontecem no mês de dezembro, que não são, de modo geral, relatados, né? A gente tem todo um cuidado aí no relato do suicídio, mas temos muitos casos no mês de dezembro, de pais de família que se sentem frustrados por não estarem conseguindo entregar aquilo que gostariam para sua família, principalmente nessa época do ano. De mães de família que estão passando por dificuldades ali e não conseguem ser aquela mãe que ela gostaria de ser para os seus filhos, isso é uma grande frustração. De adolescentes que tiveram resultados não tão satisfatórios durante o ano e tem crescido, infelizmente, o suicídio de pré-adolescentes, alguns até ali ainda no finalzinho da infância, porque é uma época onde nós nos voltamos para nós e para a nossa família. Então, é uma época que eu olho para dentro e olho para os que estão à minha volta. Então, quando algo não vai bem nesse contexto, a sensação de dor, ela tende a aumentar. E o que pode ser feito? Buscar ajuda. Né? Comecei falando que a quantidade de pessoas que nos buscam no mês de dezembro tem aumentado a cada ano. Antigamente, chegava dezembro, as coisas já começavam a diminuir. Nosso trabalho já começava a diminuir muito. Porque as crianças já começam a entrar em férias e tal, tudo já começa a dar uma diminuída. E dos últimos anos para cá, tem sido muito diferente. Porque é o momento em que as pessoas estão aí percebendo a necessidade de se cuidarem. Então, as que têm oportunidade percebem que não estão tão bem. Lá começa isso mais ou menos metade de novembro, quando já se começa a falar de Natal e Ano Novo. E aí, dezembro, então a procura é muito grande. Eu estava até conversando com esse colega, eu falei, eu estou tirando férias nesses últimos anos, no mês de dezembro, assim, na marra, porque eu falo, eu vou sair de férias, pelo menos uns dias eu preciso desse descanso. Mas se eu fosse ver trabalho, se eu fosse ver a procura, eu não teria esses dias de férias. Eu saio, tenho sempre um colega meio que de plantão, porque se alguém precisar, eu encaminho e agora nós temos também um atendimento online, caso seja necessário. Isso dá uma segurança, né? Para quem precisa de vocês. Agora, Grise, uma pessoa que tem, assim, muitos traumas, né, de infância e que vai chegando essa época do Natal, vai ficando com o coração apertado, chega até a tremer, não gosta de ver TV, não gosta de ver que a TV está fazendo essa homenagem, não quer ver aquilo nem nada e fala, nossa, não vejo a hora disso passar. Você falou uma coisa muito importante, é a pessoa se sentir incomodada, se sentir doente. E essa doença, ela parece que não tem cura se a pessoa não procurar. Sim. Então fica emperrando a vida dela. Sim. Mas tem jeito disso amenizar? Graças ao meu bom Deus. Cada dia mais a gente tem tido mais sucesso com essas situações traumáticas. Eu sou especialista em traumas, não só de gestação e nascimento, mas traumas de modo geral. E cada dia mais a gente tem aprofundado, ciência que eu digo, né? Aprofundado ainda mais nisso e a gente tem conseguido alcançar os níveis do inconsciente de um modo incrível. E hoje eu posso te dizer sem nenhuma sombra de dúvidas, essas dores podem ser curadas. Ah, que bom. Antes nós falávamos ainda no nível da psicologia, a gente falava de amenizar as dores, a gente falava de aprendermos a viver com a dor. Hoje eu posso dizer, por inúmeros casos atendidos, relatados, catalogados, essas dores podem ser curadas. E isso me deixa muito, muito feliz de poder estar, né, atuando dessa forma, enxergar ali, ver como a pessoa chegou. E às vezes, num
um curto espaço de tempo, dependendo do tipo de caso. Tem casos em que nós tivemos tratamento de 6 meses, 4 meses, alguns um pouco mais demorados, mas assim, você perceber ao final quanto essa pessoa ela se levanta para a vida e ela se alegra em viver. Olha, é um para-quê incrível que eu tenho de viver todos os dias. Eu imagino que sim, e eu acho assim que a pessoa nem precisa... não, agora eu estou de bem com o Natal, vou fazer ceia, vou fazer aquilo. Não, não é isso. É um processo interno. É simplesmente aquilo não incomodar mais. Esse é que é o grande barato que eu acho. Exatamente. Quando não te incomoda mais. Então, quando você vai tirando essas pedras, esses ranços, que você vai se libertando, né? Vai tirando essas peles, né? Essas camadas. Gente, você vai virando borboleta. E aí fica pronto para voar. Eita, não é Lelê. à toa que um dos meus treinamentos se chama Criando Asas. Aí, ó, que coisa linda. Eu acho que a gente não se vê ainda. Não, agora só o ano que vem. Só o ano que vem, né? Estou saindo de férias. Essa é a minha última semana de trabalho. Aí volto em janeiro. E pronta para um ano que com certeza será muito abençoado. Ah, mas... Passou aqui pela TV Paeté, não tem como não ser abençoado. Tenho certeza disso. Estou muito feliz de fazer parte dessa equipe. Foi um grande presente esse ano que eu ganhei. Foi mesmo. Muito obrigada, querida.